Olá, mamães e futuras mamães, tudo bem? Hoje eu estou aqui em companhia do Pedro, como sempre, para falar um pouquinho para vocês ainda sobre o tema do ovário policístico com relação à percepção da ovulação, quando eu estou ovulando. Como vocês já sabem, né, quem já conhece a nossa história, o canal, sabe que eu tenho ovário policístico. E eu não percebia quando eu estava ovulando, eu não conseguia perceber, né, eu não tinha aqueles sinais que os médicos acabam sempre nos orientando com relação àquele muco, vaginal, que a gente percebe nos dias de ovulação. Então eu não tinha, apesar da minha menstruação ser muito regulada. Eu tenho ovário policístico, tenho outros sintomas característicos do ovário policístico, mas a menstruação sempre foi muito regulada. Então, se eu fosse levar em consideração a minha menstruação regulada, estaria certinho ali para mim, 10º dia, 12º dia, a ovulação acontecendo, né? Mas eu não percebia, eu não conseguia perceber. Então eu levei um tempo até entender, tá? Para você que está passando por esse momento, está buscando a gravidez e não consegue perceber o período que ovula. Depois que eu fiz todos os tratamentos e que eu não obtive resultado, depois que eu esfriei a minha cabeça, que eu entreguei nas mãos de Deus primeiramente, né, a minha vida, e eu esqueci realmente dessa questão da maternidade, foi que eu consegui observar quando é que eu estava ovulando. Por quê? Então é muito importante, primeiro, confiar em Deus, ter fé em Deus, tá? Segunda coisa, conhecer o seu corpo, né? Então você precisa conhecer o seu corpo, e para conhecer o seu corpo, você tem que estar com a mente e com o psicológico tranquilo. Porque se você estiver muito abalado psicologicamente, as coisas não acontecem, as coisas não funcionam assim. É no momento em que a gente quer, eu sou a prova disso, tá? Então, confiar em Deus e conhecer o seu corpo. Quando você começa a perceber o seu corpo, como o seu corpo reage, o mês que você menstrua, se você tem a menstruação regulada, se você não tem a menstruação regulada, né? Leva um tempo, eu levei um tempo para perceber e conhecer o meu corpo e entender quando é que eu estava ovulando. Então, eu ovulava quando eu sentia uma dor, uma dor incômoda, inclusive para caminhar, para sentar, né, ali no lado direito e no lado esquerdo. Algumas vezes eu até pensei que fosse bexiga, um problema na bexiga, sei lá, mas não, né? Então eu levei um tempo para entender que essa dor que eu sentia era a dor da ovulação. Então, algumas mulheres sentem dor quando os óvulos eclodem, né? Quando ela está realmente ovulando. Isso foi o meu ginecologista, o médico que eu fiz tratamento na época, que me falou. Então, eu comentei com ele. E quando eu sentia essas dores, justamente quando eu sentia essas dores, pelo desconforto, eu não tinha relação com o meu esposo, porque mesmo que eu tivesse vontade, que nós estivéssemos bem, né? Com a cabeça mais tranquila, eu não tinha relação, né, o ato sexual, porque doía, estava dolorido, então eu esperava aquilo passar. E era justamente nessa fase que eu estava ovulando, tá? Então eu demorei um pouquinho para perceber, entender o meu corpo. E quando eu digo um pouquinho, às vezes leva meses, às vezes leva até anos para você perceber e conseguir identificar a tua ovulação. É muito importante porque você pode ajudar o médico nisso, né? Você pode ser aliada. Então você precisa perceber o seu corpo, isso pode te ajudar muito, inclusive se você estiver fazendo um tratamento. Então, se você sentiu um desconforto na região do útero, ali dos ovários, uma dorzinha incômoda, comenta
consulte com o seu médico, porque pode ser o seu período de ovulação, tá? Outra coisa muito importante, fique com a cabeça tranquila. Eu sei que é fácil falar, eu já ouvi muito isso, né? Ah, quando você esquecer, as coisas vão acontecer. Realmente, não é que você esqueceu, é que você entregou, confiou em Deus. Então, você entregou para Deus o teu desejo de ser mãe. Entregue, confie em Deus, conheça o seu corpo e pare de ficar marcando data da última menstruação. Esqueça isso, né? Porque você já entregou para Deus, então você vai esquecer. Pare de ficar marcando data. Pare de querer controlar os dias e as horas, né? O seu filho, a sua filha vai vir quando Deus desejar. E conheça o seu corpo, muito importante. Mês a mês você vai observando o seu corpo e as coisas vão dar certo, eu tenho certeza, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, curtam, compartilhem, comentem o nosso canal, que o nosso desejo é só ajudar, passar experiência, passar um pouquinho da nossa história e confortar aí muitas mães que eu sei que estão na luta em busca da maternidade, né? Eu tô aqui com meu frutinho, já tem 1 ano já. Dê um beijinho lá, Pedro. Tchau. Dê tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, mamães. Beijão. Fiquem com Deus.